Capitão América, com o nome civil de Steve Rogers, um personagem de HQ, história em quadrinhos, da Marvel Comics. Foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, apareceu pela primeira vez em Capitão América Comics de março de 1941. O Capitão América foi o maior de uma onda de super-heróis que surgiram sob a bandeira do patriotismo norte-americano e que foram apresentados ao mundo pelas companhias de histórias em quadrinhos, durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Ao lado de seu parceiro Bucky, o Capitão América enfrentou as hordas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, mas caiu na obscuridade após o fim do conflito. Se qualquer coisa é tão literal que ele se torna parte de um experimento para a criação de soldados superiores em tudo, o Projeto Super Soldado, que consistia em um soro especial e a radiação de raios gerando um crescimento físico geral, tornando um ser debilitado como Steve Rogers em um superatleta musculoso, forte, veloz e ágil. Contudo, como na equipe do projeto havia um agente duplo a serviço de Hitler, o cientista que criou o soro do super soldado é morto por esse agente. Como não havia registro escrito da fórmula, essa se perdeu junto com a vida do cientista e Steve Rogers acaba se tornando o único daquilo que deveria ser um exército de super soldados. Com o fim da guerra, os executivos da Comics decidiram suspender as histórias do personagem. Em 1964, a Marvel reviveu o Capitão América ao revelar que ele tinha caído de um avião experimental no Atlântico Norte nos últimos dias da guerra e que passou as últimas décadas congelado, num estado de morte aparente. Animação suspensa. O herói ressurgiu com uma nova geração de leitores como o líder de um grupo de super-heróis conhecido como os Vingadores, The Avengers, publicado em 1964. Suas primeiras histórias solo foram lançadas na revista Tales of Suspense, dividindo as páginas com aventuras do Homem de Ferro. Nelas, a dupla Lee e Kirby procuraram justificar super-heróis sem poderes, apresentando o Capitão como o maior lutador do mundo, enfrentando vilões representantes de modalidades de lutas como Sumo Francês Savate, Batroc. Mas seus inimigos frequentes eram os nazistas e os neonazistas, como Caveira Vermelha e HIDRA. Também havia aventuras em que ele se ligou à agência de espiões SHIELD, que enfrentava inimigos tecnológicos como MODOK e IMA, e nos anos 1970 enfrentou o Império Secreto, uma organização racista inspirada na Ku Klux Klan, num arco de história em que os X-Men e vários mutantes foram caçados e capturados pelos criminosos. Também nessa época iniciou sua parceria com o super-herói Falcão Negro. Mais tarde enfrentaria a Força Nacional, outra organização racista e ultraconservadora. Nesse confronto seria dado como morta sua namorada e agente secreta Sharon Carter, Agente 13. Apesar da reformulação dos anos 1960, foram feitas novas aventuras ambientadas na época da Guerra, quando seu parceiro era o garoto James Buchanan Barnes, vulgo Bucky. Ambos e mais Namor e outros heróis menos conhecidos dos anos 1940 formaram o supergrupo Os Primeiros. Steve Rogers, nascido em 4 de julho de 1922, depois que renasceu na Era Moderna, teve muitas dificuldades para se adaptar à vida civil. No início morava na mansão dos Vingadores e era praticamente um super-herói de tempo integral. Continuou nesse ritmo quando se aliou a SHIELD e teve um romance com a Agente 13. Somente no fim da década de 1960, Steve Rogers começou a buscar uma vida própria. Um desentendimento com Nick Fury o fez se afastar da espionagem. Comprou uma motocicleta e saiu em viagem pelo interior do país. Retornaria depois que o Caveira Vermelha voltou a atacar. Depois Steve entra para a Força Policial de Nova York, mas logo tem a sua vida conturbada em função de acusação de que era corrupto, pois quase não aparecia para as rondas e mesmo assim não era demitido. Seus superiores conheciam sua identidade. O acusador era seu parceiro, que logo se descobriu que agia como vilão-chefe encapuzado. Um bom tempo depois Steve voltou a tentar ter uma vida civil. Virou desenhista de quadrinhos e alugou um apartamento na cidade. Mas também não conseguiu cumprir seus compromissos. Sua vida mudou quando recebeu uma boa quantia em dinheiro, resultado de anos de soldo militar que não lhe haviam sido entregues na época do seu desaparecimento. Steve organizou uma rede de informações para ajudá-lo em suas missões, mas logo seria procurado pelo governo que queria explicações sobre a sua súbita fortuna. Esse problema levou a que Steve fosse privado por um certo tempo de sua identidade de Capitão América.
A saga das 5 encarnações do Capitão América. A história da revista estadunidense do Capitão América se caracteriza pelas várias mudanças sofridas pelo personagem, natural dada a sua grande longevidade. Durante a Segunda Guerra Mundial o personagem tornou-se famoso pois representava o ideal do patriotismo. Após o final do conflito, procuraria se integrar à vida civil, mas acabou sendo esquecido. Retornaria nos anos 1960 como um super-herói e líder dos Vingadores. Na virada dos anos 1980 para os 90 essas mudanças históricas fariam surgir um novo conjunto de fatos que se integrariam à cronologia oficial do herói. Lançou-se uma história que explicava que 4 pessoas haviam vestido o uniforme do Capitão América. Mais recentemente surgiu o fato de que Steve Rogers não foi o primeiro usuário do uniforme. Quem teve a primazia foi o soldado negro Isaiah Bradley, cujo neto se tornaria o Patriota, conhecido no Brasil também como Campeão, chamado assim na revista O Guri da década de 1950, líder dos Jovens Vingadores. Dessa forma, agora se fala em 5 Capitães América na história. Os 4 Capitães América. Antes de se saber de Bradley, Steve Rogers era tido como o primeiro e desapareceu ainda com a guerra em curso. Isso motivou a convocação de um outro herói da época, William Naslund, o Independente, também chamado de o Espírito de 76, para trocar de uniforme, assim como um novo Bucky, um jovem ex-jogador de baseball chamado Fred Davis. James Buchanan Barnes, como se sabe, foi o primeiro Bucky. Esse novo Capitão América continuou atuando mesmo depois do final da guerra, tendo morrido ao salvar o então pequeno e inexpressivo político local John Fitzgerald Kennedy de uma tentativa de assassinato, isso bem antes dele se tornar presidente, nas mãos de um androide chamado Adam II, que era, por sinal, a segunda tentativa do professor Phineas Thornton de criar um androide perfeito. A primeira foi o Tocha Humana Android, e ser imediatamente substituído por Jeff Macy que, na época, era o herói conhecido como Patriota e assumiu o uniforme até se aposentar. Mais tarde, na virada dos anos 1950 para 60 surgiu o 4º Capitão América, um professor que sem querer encontrou a fórmula para o soro do supersoldado, injetou em si mesmo e se tornou o Capitão. Predefinição sem fontes. Antes da saga dos 4 Capitães Américas, a cronologia desconsiderava a fase desse Capitão América, que teve algumas histórias editadas na década de 1950. Após a saga dos 4 Capitães, com a cronologia gerada por essa HQ em particular, ele se tornou o 4º Capitão América, e que também tinha um parceiro chamado Bucky, que ficou conhecido como Bucky III, Jack Monroe que, após ser libertado pelo governo, assumiu a identidade do vigilante conhecido como Nômade, sendo por sua vez o Nômade II, já que essa identidade foi criada e desempenhada por um curto período em que Steve Rogers abandonara o manto do Capitão América. O mesmo ocorreu com o Bucky Jack Monroe, que depois dessa história ficou sendo o Bucky III e não o Bucky II. Na era moderna o Capitão América dos anos 1950 ou então Capitão América IV apareceu completamente insano, tendo ficado prisioneiro do FBI durante a década de 1960. Foi um dos mais perigosos inimigos do Capitão América original e tornou-se o vilão grande diretor. Acabou por cometer suicídio.